Eu participei do segundo turno. Nós estamos falando de eleição absolutamente limpa. Ah, mas não teve tanque na rua. Houve tentativa, houve negociação das Forças Armadas. Isso não é pouca coisa. Nós acabamos de sair do mapa da fome, Daniel. O que significa que em 2 anos e meio nós colocamos a dignidade de ter café da manhã, almoço e jantar para mais 29 milhões de pessoas. Isso não é pouca coisa. Claro, desde o primeiro turno eu sabia de que lado eu estaria no processo, porque eu fui senadora. O caso da carne, né? O hambúrguer, que é uma coisa preciosa pro americano médio, lá é o hambúrguer, que é a tradição deles, né? Aqui a gente gosta de picanha, mas é tradição deles. Pessoal, quero deixar essa entrevista aqui com a ministra do Lula, a Simone Tebet. Ela vai falar diversos assuntos sobre o tarifaço, Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ela vai falar sobre a ampla defesa que os advogados de Bolsonaro estão tendo. Ela vai falar também sobre a questão do 8 de janeiro, que aquilo ali foi uma tentativa de golpe. Ela também vai falar da questão do Brasil, que aqui nós somos acostumados a comer picanha. Veja só. Então, eu quero deixar essa entrevista aqui para vocês, porque eu não tô aqui para julgar ela, mas no meu ponto de vista, algumas coisas que ela falou não é verdade. Não é verdade. Mas aí, né, eu vou deixar para vocês conferir e vocês analisam. É coerente ou não é? É verdade ou não é o que ela está falando? Bora assistir esse vídeo, mas antes, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e bora para o conteúdo. Então, muitas coisas vão ser depuradas ao longo do caminho. O que só não vai ser depurado, que vai ficar, e por isso que eu acho que são 2 tiros no pé, né? O primeiro, o papelão. É papelão, é coisa de moleque, é coisa de quem não ama o país, é coisa de quem não conhece da política, quem coloca a sua família acima da família brasileira, o papel, né, de um deputado federal eleito para servir ao país, né, dizendo, se não tiver anistia, se não resolver o problema do meu pai, nós vamos continuar operando a contrário aos interesses do povo brasileiro. Eu acho que isso eles vão pagar um preço que poucas pessoas pagaram por tamanha insensatez e insensibilidade com o povo brasileiro. Isso é algo que precisa ser dito. O Brasil faz negócio com a Rússia, né? De que maneira essa relação muito próxima, até apontada por alguns como uma amizade entre Vladimir Putin e o presidente Lula, pode interferir nessas tratativas com os Estados Unidos? É possível conectar esses 2 pontos? É possível. Eu tenho certeza, e o governo Trump não esconde o incômodo do Brasil nos BRICS, mas não é uma escolha de Sofia. Primeiro, que os Estados Unidos são muito importantes enquanto parceiros para o Brasil. E tenho certeza que o Brasil é importante na cesta básica do povo americano, para não gerar inflação no café da manhã do povo americano. Café, suco de laranja, mas tem outras coisas, além do etanol, das frutas tropicais que eles não produzem. Aquela sanção contra Moraes, a imposição da lei Magnitsky contra o ministro Moraes, corrobora com a sua tese? No caso do Brasil, a complexidade é maior, porque no caso do Brasil, acho que são 3 fatores. Normalmente 2 já dão trabalho, imagine 3 fatores. O fator econômico, o fator político e o fator institucional enquanto poder judiciário. Eu dou só um exemplo para antes de entrar no Brasil. O que fez a Europa fechar um acordo ruim para a Europa com os Estados Unidos? Ali teve um fator geopolítico muito próximo da Rússia, precisa do armamento bélico americano, tem medo dos Estados Unidos saírem da OTAN e, portanto, assim, é melhor um mau acordo do que um acordo nenhum. Os Estados Unidos saem da OTAN e não nos protege, nós temos um problema territorial de proximidade com a Rússia, uma preocupação com invasão em algum território europeu. No caso do Brasil, ele percebendo, por que eu fiz essa afirmação? Porque não há justificativa comercial. Um dos poucos países do mundo que é deficitário é o Brasil. Eles é que têm lucro com a balança comercial. E dos 10 produtos que nós mais exportamos, 8 é tarifa zero para os Estados Unidos. Eles entram com produtos com tarifa zero. Sobra a discussão política e ideológica de um lado,
né, onde eles citam que o Brasil não pode virar uma Cuba, uma Venezuela, como se o PT estivesse governando pela primeira vez o Brasil, né, já estão 5 mandatos no poder, então não pode justificar, isso não é justificativa, a democracia no Brasil é um fato, a imprensa é livre, você me pergunta o que quer, eu respondo o que quero, né, e a questão muito concreta, o que sobra mesmo quando espreme, é a questão do judiciário, e até eu fiz um comentário, né, que a gente precisa convidar o presidente Trump para vir novamente aos Estados Unidos, porque eu já sei, ao Brasil, porque eu já sei que ele conhece, para ver que não mudou nada da época que ele teve aqui como agora. Vivemos uma democracia, a imprensa é livre, o Poder Executivo não tem poder de interferir no Judiciário, né? Nós sabemos disso. O Congresso Nacional hoje é politicamente, a gente sabe, até mais forte que o Poder Executivo por todas as emendas que possui. Então, está muito claro agora com o decreto que, de novo, misturou aspectos econômicos com aspectos do judiciário e aspecto político, que a questão é muito mais Alexandre de Moraes do que presidente Lula. Primeiro, pela carta do presidente Trump, a primeira, dia 9 de julho, ele só envolveu o quê? Questão do judiciário. Ele abre no primeiro parágrafo falando de Jair Bolsonaro, trata de questões ligadas ao judiciário, Big Techs, mas também menciona, en passant, a questão comercial. Que depois ele viu que não era deficitário, então aquilo foi limpado, né? Então, judiciário. Depois ele vem com que agora se concretizou com o decreto, com a informação, depois ele veio com a seção 301 numa possível investigação. Nessa investigação, ele fala de tudo. O Brasil tem problema de desmatamento ilegal, quando na realidade eles saíram do Acordo de Paris, no governo dele, então não é justificativa. O Brasil tem problema na justiça, o Brasil tem problema com PIX, que era um problema de concorrência com os cartões de créditos americanos. O Brasil com a 25 de março, né, querendo dizer que tinha pirataria no Brasil, enfim, quando na realidade o Brasil não produz piratarias, nós produzimos os produtos só nacionais e tudo mais. Mas, ministra, há quem aponte que o Brasil acabou acomodado, deveria ter tomado algum tipo de posição rapidamente quando teve o anúncio da taxação de 10%. O governo errou? Não, Daniel, é preciso entender a lógica de como é que se negocia no trato internacional quando se fala de balança comercial. A fala do presidente Trump foi clara quando ele apresentou aquela tabela, né, que a gente pode falar até que é a pedra ali dos 10 mandamentos, dizendo o seguinte: os Estados Unidos está sendo lesado, ele tem déficit com a maioria dos países do mundo, no sentido de exportação e importação. Então, eu vou taxar mais os países onde eu tenho déficit. Como o Brasil tem déficit e são os Estados Unidos que são superavitários a nós, então nós falamos, nós não estamos nessa lista, né, das taxações maiores, ponto 1. Ponto 2, dos 10 produtos que a gente exporta, importa mais dos Estados Unidos, 8 é tarifa zero, ou seja, entra de graça aqui no Brasil. Nós falamos o seguinte: dentro da diplomacia, dentro daquilo que a gente conhece de negociação, de balança comercial, o Brasil está no rodapé ali dos problemas dos Estados Unidos. Ministro, o que devemos considerar em relação aos impactos do tarifaço para alguns setores da economia? A senhora mencionou um plano de contingência, inclusive o ministro Fernando Haddad chegou a comentar em algumas entrevistas que esse plano estaria sendo desenhado. Enfim, é preciso também tratar da questão fiscal, a questão orçamentária. O Brasil tem dinheiro para socorrer alguns segmentos? Vimos uma situação que se arrasta praticamente até hoje na pandemia. Seria um novo plano de socorro a empresas e produtores? Seria um novo plano, mas ele depende muito menos do fiscal. Ele depende, obviamente, de bancos públicos, o BNDES, o próprio Banco do Brasil como um banco de fomento da indústria e do agronegócio brasileiro, só que a gente antes precisa tirar a espuma, fazer a verdadeira limpeza para ver quais são os setores que não conseguiram redirecionar os seus produtos para novos mercados, quais são os produtos, como você falou, que não foram absorvidos pela economia local, nacional, ver quais são verdadeiramente os setores que foram atingidos e fazer planos de contingência geral e específicos. E com uma outra questão também, a lei de reciprocidade que foi aprovada, que permite que a gente pague na mesma moeda, ela dificilmente vai ser acionada. Primeiro que não nos interessa retalhar, não é de retaliação que nós estamos falando, né? Nós temos que ser o adulto na sala. O presidente Hugo Mota defende a adoção da lei da reciprocidade. Não é o que eu defendo e posso dizer que grande parte da equipe, não só da equipe econômica, mas da equipe política do governo do presidente Lula não defende. E não é só porque se trata de retaliação, porque essa briga tarifária ela não é boa para nenhum das partes.
mas porque isso geraria inflação para o Brasil, aumento de produtos para o Brasil. Nós não vamos penalizar o povo brasileiro para poder dizer que somos, né, somos grandes, somos fortes, Não há necessidade disso. A gente pode reagir em outro nível. Quando a carta chegou, que chegou sem ser de forma oficial, isso acho que foi até divulgado, ele achou que era fake news. Ele perguntou, mas isso aqui é sério? Houve uma certa perplexidade, tipo assim, nós não temos problema diplomático há 200 anos com os Estados Unidos, nós não temos problema na balança comercial, nós é que temos um déficit na balança comercial que não é pequeno ao longo dos anos. Como discutir? O mundo inteiro reconhece que o Brasil vive uma democracia. Você pode não ter gostado, eu posso não ter gostado, o João pode não ter gostado do resultado das urnas, mas ninguém vai desobedecer a decisão do povo brasileiro, que é soberano numa democracia, né? Não há censura, nós temos a liberdade de ir e vir, né? Quando você perde na justiça, você tem duplo, triplo grau de jurisdição, coisa que não acontece normalmente em muitos países do mundo, né? Eu sou advogada, a gente fala que um processo tem data para começar, porque você não prescreve, e não tem data para acabar. Você leva às vezes 10 anos se defendendo, aqui tem ampla defesa, tem contraditório e tudo mais. O vice-presidente do Brasil não consegue diálogo, né, com a mesma contraparte nos Estados Unidos. Mas é do jogo. Né? A questão é o seguinte, o decreto está aí, Daniel. Agora não é hora de fazer biquinho, não é hora de chorar, agora é hora de colocar, como a gente já estava fazendo com esse plano, né, a gente já conhece, agora a gente já sabe do que se trata, agora é hora de agir internamente, obviamente, e de ainda continuar forçando a mesa de negociação. Né? E vão reclamar no supermercado, ele vai lá e vai diminuir a tarifa da manga. Ele não produz, não tem competitividade. É o caso do cacau, é o caso do café, é o caso da carne, né? O hambúrguer, que é uma coisa preciosa pro americano médio, lá é o hambúrguer, que é a tradição deles, né? Aqui a gente gosta de picanha, mas é tradição deles. Muito do que está acontecendo foi fruto de uma má influência. Acho que o governo do presidente Trump está sendo induzido a erro por inverdades, ou seja, por mentiras que estão sendo ditas em relação ao Brasil. Então, esse ponto, para mim, é muito claro. Está contaminado também com a questão de que não quer que o Brasil vire uma Cuba, coisa que nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Como disse, o governo do PT já governou 5 vezes o Brasil, né? Gostando ou não gostando do governo, é a realidade dos fatos. Mas há uma questão aí do judiciário, e aí, nesse ponto, eu acho que tem um pouco de razão também. O fato de que o incômodo maior com o judiciário brasileiro é em relação a Big Techs. A regulamentação das Big Techs, pela decisão, inclusive agora que foi do colegiado, né, não só de um ministro, em relação ao que as Big Techs, até onde elas são responsáveis ou não são responsáveis pelas postagens colocadas. Isso incomoda muito o governo americano, que inclusive foi financiado, a sua campanha é público, isso aí é de direito, lá funciona de outra forma o sistema eleitoral americano. A ministra Simone Tebet, ela falou em exagero, talvez algum excesso da justiça brasileira. Teve exagero, teve excesso com Jair Bolsonaro? Olha, eu fiz campanha, eu perdi a eleição, eu corri o Brasil, eu participei do segundo turno. Nós estamos falando de eleição absolutamente limpa. Nós estamos falando do apito do apito do cachorro, né? Que é aquela coisa assim, de ir para as redes sociais e dar voz unida. A gente sabe, para bom entendedor, meia palavra basta, como é que funciona na política brasileira usar as redes sociais para estimular. Muitas pessoas foram induzidas também a erro, né? Foram estimuladas a continuar na frente dos quartéis. Democracia é isso. Se disputa uma eleição sabendo que vai perder, né? Perdeu, vai para casa, passa a faixa, né? Com altivez, com coragem, sem covardia e vai para o embate. A ampla defesa está sendo dada, acho que o final da história nós vamos saber logo, aí vamos saber se vai ser condenado, né? E de que forma vai ser condenado. Aí a gente pode discutir se houve excesso ou não excesso, se for condenado e tiver uma pena excessiva. Mas dizer que há excesso na tentativa de golpe, a democracia brasileira ela é muito frágil. Mas não teve tanque na rua. Houve tentativa, houve negociação das Forças Armadas. Isso não é pouca coisa. A gente pode aceitar muita coisa na política, mas se a gente não aceita que a democracia é um bem absolutamente intocável, a gente pode passar a flertar com algo absolutamente tenebroso,
que fez muito mal para o país em todos os sentidos. O presidente não o procurou por receio desse episódio se repetir? Não, ao contrário, Daniel. Nós colocamos intermediários, que é o corpo diplomático, para procurar a diplomacia, a Casa Branca, para dizer o seguinte: o presidente Lula quer falar. E nós tivemos como resposta o silêncio. Eles não querem por estratégia. De novo, eu entendo a estratégia. Falo que vou tarifar... Silêncio é negociar também. É negociar. Eu não estou discutindo ali. Eu só estou justificando que não é que nós não procuramos. Veja, não é qualquer pessoa. O vice-presidente procurou. O ministro da Fazenda, que é o ministro mais poderoso do Brasil, procurou. O chanceler, que vamos dizer na hierarquia aí seria o segundo nesse processo, procurou. E nós estamos tendo o silêncio, que de novo faz parte do processo. Nós acabamos de sair do mapa da fome, Daniel. O que significa, em 2 anos e meio, nós colocamos a dignidade de ter café da manhã, almoço e jantar para mais 29 milhões de pessoas. Isso não é pouca coisa. É disso que se trata a política. É para isso que nós estamos tendo que fazer os embates. Não há nenhum problema dos embates nas redes sociais, fora dela, mas ela não pode dominar o campo político. Sabe por que vai acontecer? Porque isso vai acontecer com que a antipolítica vença sempre. Vai surgir alguém do nada, Estado de São Paulo passou por isso recentemente, né, na eleição municipal, capital, né? Surge alguém do nada que nunca foi do campo político. Não há nenhum problema, que uma hora alguém tem que vir para fazer política, mas começando a querer governar a cidade, a maior e mais importante cidade da América Latina. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sou muito zelosa e sou muito crítica à política. Já que temos que falar a verdade, não precisa ser aqui, porque eu sempre falei, e pago um preço muito alto por isso, né, por ser sincera demais, mas acho que a judicialização da política é que está levando o judiciário a ter que tomar decisões em cima de assuntos que não é da sua dominância, mas que ela é obrigada constitucionalmente, a justiça é obrigada constitucionalmente a decidir. E aí nós pagamos o preço muito alto, porque a gente desestabiliza e fragiliza as instituições. Quando você fez essa reflexão, você mencionou a democracia brasileira. A democracia esteve em risco em algum momento? Na época, no 8 de janeiro, eu não tenho dúvida, eu estava lá. Eu faço política como uma arte de poder ajudar a realizar ações. Então, para mim, foi muito claro, desde o primeiro turno, eu sabia de que lado eu estaria no processo, porque eu fui senadora com esse presidente, e ele tinha uma pauta absolutamente diferente da que eu sempre acreditava, que eu sempre acreditei, principalmente em todo esse radicalismo, em toda a forma como via a política, se colocando como antipolítico, embora tenha sido quantos anos deputados. Eu faço política, eu critico a política, mas acho que nada sobrevive dentro, que não seja... nada de bom sai fora da política. A política está aqui para realizar ações. Então, eu tomei a decisão sabendo que eu vinha de um Estado bolsonarista, eu teria um ministério muito maior do lado de lá, não é isso que me movia. Eu prefiro perder do lado certo do que ganhar do lado errado. Tem 2 coisas que me chamam muita atenção no governo do presidente Lula. Ele nos ouve muito, ainda que possa não concordar comigo, né? E segundo ponto, eu dou só esse exemplo porque, assim, como mãe, como mulher, isso me toca muito, né? Um país que alimenta o mundo não pode ter uma única criança dormindo com fome. Isso é inadmissível. Então, quando saiu o resultado essa semana, Daniel, que o Brasil saiu do mapa da fome de novo pela segunda vez, me fez falar assim, valeu a pena. Né? Independente de ter ganhado ou perdido seguidores, independente de ganhar ou não uma possível disputa que eu vá fazer em 2026, né? Hoje eu já tenho mais de 25 anos de mandato também, tem uma hora que a gente tem que parar, tem uma hora que a gente tem que saber que, né, já cumpriu a sua missão. Então, assim, é dormir com a consciência tranquila, né? Com a minha verdade eu preservo. E para você que quer aprender a trabalhar aqui na internet, olha só esses meus resultados. Tudo isso trabalhando aqui na internet, colocando vídeos informativos aqui na plataforma do YouTube, e você pode aprender também e fazer esses resultados. Veja só, mais de 2.900. Olha só esse outro resultado, mais de 3.200. Veja só, e você pode aprender a fazer também um mecanismo de notícias. Olha só esse outro resultado, pessoal, mais de R$5.000 apenas com um vídeo. E se você olhar, todos esses vídeos estão aqui no meu canal. E para você que quer fazer uma renda extra aqui na internet, se você quiser aprender a trabalhar usando o seu celular, clica no link no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição.
Lá tem uma aula totalmente gratuita te ensinando passo a passo para você fazer renda aqui na internet. Olha, não tem nada a ver com jogo, aposta, tigrinho, não tem nada a ver com essas coisas que esses influenciadores aí ensinam por aí. Não, aqui é um trabalho sério, é para você produzir conteúdo, ser pago pelo YouTube mensalmente. Você pode fazer de 2 a 5 mil, agora isso depende de você estudar, aplicar, tem tudo isso. Não estou te prometendo aqui você virar um milionário do dia para a noite, isso vai acontecer, nada disso. Para quem não estuda, para quem não aplica, não vai acontecer nada. Mas aquela pessoa que se dedica, que estuda, que aplica com consistência, vai ter resultados, assim como eu tive, assim como hoje estou vivendo 100% na internet, você pode viver também. Agora, para isso, você precisa estudar e aplicar o método certo. Então, se você quiser entender e saber mais, clica no link no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição e assista a aula que tem lá, que é totalmente gratuita. Pessoal, essa entrevista da Simone Tebet é como eu disse lá no início. Tem algumas coisas que eu não acho coerente do que ela falou, né? Embora ela é ministra do Lula, tá aí para defender o governo dela, e isso é um problema dela. Mas na minha concepção, muita coisa não condiz com a realidade. Essa questão do Brasil sair do mapa da fome, eu sei não, eu fico nas minhas dúvidas, sabe, com muitas coisas, muitas falas desses ministros. Eles tentam tapar o sol com a peneira, diz que o Brasil está crescendo, que não tem inflação, desemprego. Também não estou aqui para dizer o caos, que está tudo ruim, não estou aqui, mas quando a gente olha a realidade, o que de concreto está acontecendo no Brasil? O que de concreto, por exemplo, segurança pública, o que ela poderia falar sobre segurança pública? Nada. O que ela poderia falar sobre educação? Nada. O que ela poderia falar sobre infraestrutura? Nada. O que ela poderia falar sobre ciência e tecnologia? Nada. Saúde? Nada. Eu não encontro resposta para essas perguntas. E mais para os esquerdistas, para os petistas, para o Lula, o Brasil está crescendo. Veja só, o Lula estava despencando. A avaliação do Lula nas pesquisas estava caindo. Depois dessas tarifas, depois dessas situações, eu vou pegar uma fala do Ronaldo Caiado. Que o Lula, ele está aplaudindo o que está acontecendo. Se o Lula estiver vendo que ele está crescendo na pesquisa por causa dessas tarifas, que eles estão colocando a culpa em Eduardo Bolsonaro, que Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos tramar contra o Brasil, tramar contra os brasileiros. Aí se o Lula vê que ele está crescendo um pontinho ali, pronto, ele vai sapatear em cima disso. Essa é a minha forma de ver, e é uma fala de Ronaldo Caiado que o Lula não está nem aí não. O Trump vai taxar o Brasil em 200%. O Lula quer sambar em cima disso. Não teve a humildade para até agora. Aliás, não foi nem recebido. É como a Simone Tebet disse, o Geraldo Alckmin não foi recebido. Aí eu pergunto, não, é porque o Geraldo Alckmin é um grande diplomata, ele sempre teve relações com outros países, ele sabe dialogar, é aquela coisa toda, mas estava no Irã com um monte de terror. Como é que o presidente democrático, igual o Donald Trump, vai receber um Geraldo Alckmin que foi para o Irã, para aquela cúpula onde só tinha aquelas pessoas autoritárias, sentou do lado deles, foto e tudo. O Brasil aliado ideologicamente com países que não tem nada a ver com os Estados Unidos e são adversários dos Estados Unidos. Como é que o Geraldo Alckmin vai ser recebido? Não tem condição. Não tem condição. Aí vem com essa desculpinha, com esse mimimi, porque o Geraldo Alckmin não foi recebido. Nem eu recebia. Como é que eu vou receber um amigo dos meus inimigos? Não tem lógica um negócio desse. Então o presidente deveria ter a humildade para voltar atrás, um monte de coisa. Mas agora a culpa é tudo de Bolsonaro, a culpa é do Trump, é porque o Trump está com raiva, o Trump está com isso, está com aquilo. Teve a questão... Essas tarifas foi para o mundo todo, foi aqui, teve um viés político, teve por causa da perseguição política. Essa conversinha de ampla defesa que ela disse que aqui no Brasil tem, isso é conversa fiada. Nisso eu não concordo com ela.
Eu discordo plenamente. O Brasil, quem está acompanhando, está vendo que não existe ampla defesa para Bolsonaro, para ninguém. A gente está vendo claramente, minha gente. Não precisa ninguém dizer, explicar, um jurista vir, um advogado, não. A gente está vendo claramente que Alexandre de Moraes está tomando decisões arbitrárias. Então essa conversinha fiada que ela está dizendo que a nossa democracia está mais forte do que nunca, que ampla defesa para Bolsonaro, mentira. Isso aí eu tenho que discordar plenamente. Nós estamos vendo que eles não têm ampla defesa, não têm acesso a tudo, a defesa não tem acesso a tudo. Alexandre de Moraes é quem dita as regras do jogo, isso é o que tem acontecido. Então, é inacreditável, mas ela está aí fazendo o papel dela, então, com relação a isso aí, vai fazer o quê? Ela está para defender o governo dela. Ela disse que tem muito orgulho de fazer parte desse governo, tem que ter mesmo. Ela disse que desde o primeiro turno já sabia qual era o lado dela e também eu já sabia qual era o lado dela. Claro que ela nunca ia apoiar o Bolsonaro, ela preferiu apoiar aquele que roubou a Petrobras, aquele que roubou os aposentados, né? Não ele diretamente, eu digo roubou assim, mas porque a cúpula, o governo, né? Que eles não fazem essa autocrítica, eles não analisam isso não. Ela um dia reconheceu e falou que o governo do PT teve o Petrolão e o Mensalão. Ela falou, mas decidiu, igual o Geraldo Alckmin, voltar para a cena do crime com o criminoso. Essa que é a realidade. Era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. Curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.